Mas vamos pro nosso último react do dia, então. Veio do Leandro, que mandou pra gente aqui, ó. Final Fantasy IX, 25 anos depois. Um vídeo aqui do nosso querido Pixel do Gusto. A gente reagiu a um vídeo dele na semana passada, né? E aqui ele fez um vídeo especiação do Final Fantasy IX. Já vou deixar o link aí pra vocês irem lá, mandarem aquele críticozão lá no like. 25 anos se passaram desde que um grupo de ladrões da Tantalus chegou em Alexandria. O Black Mage Vivi decidiu ver uma peça de teatro na cidade e a Princesa Garnet tinha um plano para sair dali. Final Fantasy IX foi o último jogo da série lançado ao PS1, console onde a franquia explodiu e lançou também, pô, em um momento muito foda que ele lançou coladinho ali com Final Fantasy X, né? Então teve questão de marketing, né? E o caralho, de madrugada com cerveja, vê se você pega uma cheboquinha pra assistir com vocês. Qualidade e conquistou fãs pelo mundo inteiro. De um jogo quase cancelado a um dos melhores Final Fantasies de todos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar por que Final Fantasy IX é tão especial e mesmo 25 anos depois, ainda é um RPG impressionante dentro da sua série e do gênero também. A história de desenvolvimento de Final Fantasy... E é uma coisa foda mesmo que... Cara, o Final Fantasy IX, quando você joga ele, você fala assim, cara, que jogo redondinho, né? Exceto o último boss. Mas tirando isso, o jogo é tão redondinho, sabe? As coisas que acontecem ali, elas são fechadinhas, sabe? É um jogo muito gostosinho, que você vê que ele teve ali... Era tipo, acho que a mesma vibe que eu tenho com Final Fantasy X, excluindo a existência do X-2, né? Você vê que é um jogo tão redondinho, tão bonitinho ali. E é interessante ver que ele vai ser, se os rumores são pra gente acreditar, o primeiro Final Fantasy fora o 7 que for ter... O segundo Final Fantasy vai ter remake, né? Tivemos o 7, então agora vai ter ele. Foi o que a gente tem ouvido falar. Então... Olha o peso, né? Tipo, a Square podia remakear qualquer outro Final Fantasy. Ela tá pegando o 9 pra poder fazer aqui. Fantasy IX é tão interessante quanto a narrativa do jogo em si, mostrando que ter fé nos seus projetos é algo essencial para o sucesso deles. Final Fantasy IX começou seu desenvolvimento junto com o 8, do qual tinha praticamente a mesma equipe de Final Fantasy VI e VII, buscando um projeto de fantasia moderna, mas tecnológica, com elementos steampunk e cyberpunk, um pouco distante dos jogos de fantasia clássica que os 5 primeiros apresentaram. Vale dizer aqui que a partir do Final Fantasy VI, a direção do jogo esteve nas mãos do Yoshinori Kitase, que trouxe novas ideias à série e que foi o nome à frente da franquia durante a explosão de popularidade com o Ele ficou muito tempo, né? 7º jogo no PlayStation 1. Como eu sempre digo aqui no canal e vocês estão ligados nessa fita, a série sempre tentou fazer coisas novas, explorar diferentes formas de se fazer Final Fantasy, seja com temáticas novas, uma forma diferente de se contar uma narrativa. Por exemplo, em Final Fantasy VI, VII, VIII, a série buscava histórias com desenvolvimentos filosóficos e humanizado de seus personagens, dando um passo em termos de roteiro e narrativa, além do que se tinha visto nos outros jogos. Era uma pegada que funcionou muito bom, né, cara? Muito bom ali pra... Muito boa, pegada boa. Que eu geralmente é umas coisas que eu mais gosto em Final Fantasy, é como que eles pegam essa vibe do personagem. Então. Estilo bem diferente, que se aproximava de mídias diferentes, como o cinema e até a literatura. Sair da fantasia medieval e da forma com que videogame era visto em tons narrativos para jogos mais futuristas também foi uma dessas mudanças que Final Fantasy fez. Por isso, quando a franquia fez aquela transição de gameplay de RPG de turnos para ação, eu achei normal, de boa, é Final Fantasy. Eles sempre vão tentar coisas diferentes. Sempre tentam fazer Hironobu outras coisas Sakaguchi, paradas. criador da série, continuava envolvido com a franquia, mas ficando mais na parte de produção dos jogos. E foi o que aconteceu com Final Fantasy VI, VII e VIII, do qual ele não... É interessante ver como que agora os papéis, né, eles têm esse ciclo, né? Agora a gente vê o Kitase ficando mais na produção, né? Se envolveu a fundo. A série conquistou o mundo com o 7 e também continuou seu sucesso com o 8. O Kitase e o restante da equipe se preparavam para o Final Fantasy X, pensando nele como o verdadeiro nono título da franquia, estreando a franquia no PlayStation 2 com as novas tecnologias que a Square preparava naquele momento para aquela geração que vinha. Porém, o Hironobu Sakaguchi ficou preocupado com o futuro da franquia. Caso surgisse um Final Fantasy mais próximo das suas origens, os novos fãs iriam gostar? Ele iria ser bem aceito?
Será que a cara de Final Fantasy seria para sempre aquilo que veio depois de Final Fantasy VI? Não que tivesse um problema, mas Final Fantasy não era só aquilo. Além disso, ele pensou muito nos fãs antigos da franquia, assim propondo um novo projeto para Squaresoft, também com o argumento de que ainda poderiam explorar pela última vez o sucesso da franquia no PS1. Unindo a fantasia clássica da série com aquelas aventuras que você estava acostumado até o Final Fantasy V, com um tipo de roteiro mais próximo visto nos últimos 3 jogos da franquia, criando talvez o Final Fantasy que equilibrasse melhor tudo que a franquia tinha apresentado até ali. Apesar do ok da Squaresoft pro projeto e pra frente, afinal era o Sakaguchi que estava propondo, Final Fantasy IX passou por muitos problemas. Como ele foi desenvolvido fora do planejamento inicial, quase não foi um jogo da franquia, além de ter passado por riscos sérios de cancelamento, já que nesse momento todo o orçamento ia para o desenvolvimento de motores gráficos novos para os jogos da geração que viria, principalmente no PlayStation 2, onde a Squaresoft mantinha a grande maioria de seus títulos. E também a gente tinha o filme do Final Fantasy, o Spirits Within, que foi uma produção super cara. Cara, durante muitos anos ele foi o filme... Eita, fala assim, pô, Sakaguchi, foi aí, mano. Olha essa porra desse filme aí, cara. Baseado no videogame mais caro da história. Mais até que, por exemplo, Tomb Raider, que você tinha Angelina Jolie como protagonista, uma atriz super conhecida na época, já vencedora de diversos prêmios. Mas olha só, mesmo com esses problemas de orçamento, de calendário e de vontade da própria Squaresoft, mesmo assim, o time de desenvolvimento conseguiu entregar uma verdadeira obra de arte passando por cima de tudo isso, de todas essas questões. E é importante entender todo esse processo para vocês entenderem como eles conseguiram fazer um jogo tão genial em tão pouco tempo e talvez nem com uma fração do orçamento que eles tiveram em Final Fantasy VIII e que estavam destinando para Final Fantasy X. Pois é. E honestamente isso por si só me impressiona bastante. Fazer um jogo naquela qualidade, com todos esses problemas... é pra poucos. Final Fantasy IX pegou o fim de desenvolvimento do 8, sendo desenvolvido praticamente paralelamente ali com aquele final, e foi grande parte do tempo desenvolvido em conjunto com Final Fantasy X. O que foi muito benéfico até, inclusive, pois havia uma troca de experiências entre os times de desenvolvimento, já que o Sakaguchi sempre estava envolvido de alguma forma também, e algumas pessoas, claro, trabalharam em todos esses projetos. O resultado disso foi um jogo significativamente mais bonito que os 2 jogos anteriores. As cenas em computação gráfica do jogo eram fluidas e mais bonito do que o 8, do que o 7 do 7 é fácil. Mais bonito do que o 8, não sei. É porque é um estilo muito diferente, né? Maravilhosas e a qualidade de animação era um absurdo pra época. Eu fiquei completamente embasbacado com a abertura de Final Fantasy VIII, mas quando eu vi o Final Fantasy IX rodando aquele nível de computação gráfica, já pouco tempo depois, em um jogo até super diferente, me impressionou demais. Sinceramente, eu ainda me impressiono também com a qualidade das CGs do jogo. Toda essa qualidade também contribui para cenários mais detalhados. Então, eu acho que a direção de arte ajuda eles, né? Usavam o que a gente chama de FMV ou FMV, o Full Motion Video, para os cenários pré-renderizados do jogo serem construídos, simulando 3D com curtos vídeos passando em loop na tela. Uma técnica que foi usada não só pela Squaresoft, mas por diversas desenvolvedoras naquela época, como por exemplo a Capcom, com os jogos da franquia Resident Evil e outros. O 9 elevou isso a seu mais alto patamar dentro da franquia, sendo um jogo com o melhor uso de cenários em FMV. Claro que isso também se dá muito pela qualidade de direção de arte e a construção desses cenários também, mas é um trabalho notável que levou o PS1 a seu máximo. A partir de Final Fantasy VII, o número de personagens na party era de 3, até o 6 eram 4. A redução desses personagens dentro das batalhas foi uma escolha criativa, assim como ter 4 personagens em batalha no 9 também foi. Apesar de não ter um sistema como as matérias do Final Fantasy VII ou do Junction System do Final Fantasy VIII, que muita gente não gosta, mas sinceramente eu acho muito criativo. Não dá, Augusto, não dá, mano. O Junction é chato pra caralho, mano. Assim como o sistema de matérias do 7, que pra mim é simplesmente um dos melhores dentro de um jogo de RPG. A equipe de Final Fantasy IX resolveu fazer algo bem mais simples, porém muitíssimo bem executado. É o que mais estraga o 8, Toda concordo. essa simplicidade aqui, no entanto, era muito bem dosada, fazendo das suas mecânicas de combate fáceis de entender, mas extremamente divertidas e intuitivas.
Ter 4 personagens nas lutas mudava novamente toda a dinâmica delas e pegou toda uma geração de jogadores que conheceu Final Fantasy a partir do 7 que não experimentou a franquia dessa forma, trazendo consigo também novas possibilidades, como a opção de combinar ataques. Quem nunca usou a magia de fogo do Vivi na espada do Steiner? Era legal pra caramba, simplesmente fantástico. Isso é legal. Extremamente Olha o Cláudio! Kaká ainda no delírio coletivo do FF9 Remake, ponto de interrogação. Ah, eu vou printar isso aqui, hein? Ó, eu vou começar a printar. Vou printar todo mundo que tá achando que é delírio pra na hora de chegar o 9 Remake, eu vou falar assim, ó, vocês falavam que eu era louco. Toma aí, ó. De se fazer de um jeito que parecia fácil, apesar de você ter suas dificuldades dentro do combate do jogo também. Ele não é um passeio no parque, também não é o jogo mais difícil do mundo. O Final Fantasy IX pra mim é como Mario foi pros jogos de plataforma. Será que é junho, Gil? Você simplesmente sabe o que fazer e como explorar essas mecânicas, mesmo sem ter jogado um RPG na vida. E isso eu tô falando de um gênero que para as pessoas iniciando nele costuma ser um pouquinho difícil. Principalmente naquela época onde os jogos não diluíam tanto assim as suas mecânicas, tirando um ou outro. Principalmente a série Final Fantasy, que costumava ser mais acessível, mas mesmo assim, muita gente tinha dificuldade de entender como esses jogos funcionavam, principalmente sendo crianças ou pré-adolescentes. E isso o Final Fantasy IX fez muito bem. Ele conseguiu diluir muito bem o que é jogar RPG, como jogar RPG e como aprender a jogar um RPG de turnos. E por isso que eu falo, com toda certeza, pra mim é sempre a melhor opção pra começar a franquia, mesmo dentro do gênero dos RPGs como um todo, até hoje. Se você me perguntar qual jogo eu te indicaria pra você conhecer RPG, gostar de RPG, eu te indico o Final Fantasy IX. Claro. E aí, qual jogo vocês recomendariam pra pessoa começar um RPG? Eu não sei se eu indicaria o 9, viu? Eu ia pensar, tipo assim, um cara que não gosta de um RPG... Eu sempre gosto de tentar pegar o background da pessoa. Tipo, ela joga mais jogos de aventura? Ela tem essa vibe? Não sei se for assim, talvez... Eu recomendo o 7 original mesmo. Pô, o original eu tenho muita resistência a recomendar, o Eduardo. Porque se a pessoa nunca jogou o RPG, significa bem provavelmente que ela pulou muitas fases antigas. E o 7, ele tem algumas coisas que são um pouco antiquadas. Então, tipo assim, eu tentaria pegar um cara que nunca jogou RPG pra começar com um action RPG, um RPG de ação. E aí depois ir recomendando esses RPGs um pouco mais antigos e tal. Pra ir, tipo, devagarinho colocando a pessoa ali nesse mundo, né? Que os remasters e os mods que surgiram ao longo dos anos ajudaram a manter o jogo atualizado no quesito qualidade de vida. De vez perder o preconceito do jogo de turno foi Pokémon. Pokémon, já filtrando um pouquinho mais, né, vamos recomendar um RPG de turno pra um cara. O cara às vezes já gosta de um RPG, ele quer ir nos RPGs um pouco mais raiz. Pokémon é uma ótima porta de entrada, eu concordo contigo. Sim, é bastante impressionante como mesmo 25 anos depois do seu lançamento do original do PS1, como esse tipo de coisa permanece. Parece que não surgiu nenhum RPG tão intuitivo como Final Fantasy IX. É que você vai tirar o preconceito de muita gente também? Ao longo dos anos. Assim espera. Mas como Final Fantasy IX, como espero. ele fez isso, cara, pra mim é bem difícil pensar em um. Ao mesmo tempo que ele é um jogo super acessível para pessoas que nunca jogaram RPG nas suas vidas, Final Fantasy IX também é um jogo que não tem medo de tocar em assuntos dos quais a mente humana, de forma recorrente, coloca em reflexão durante toda a sua jornada, durante toda a sua história. O Final Fantasy IX ele tem muito o aspecto da vida, né? De viver. E isso eu acho que é um dos pontos mais maneiros do jogo. Isso passa muito, né? Passa muito pelo viver, né? Essa lore, assim. E é um dos pontos altos pra mim. O sentido da vida é o que fazer com ela, o que faz você ser um ser vivo e o que dá cor à sua existência e a valida. A jornada do grupo de protagonistas passa por questões desse aspecto desde o primeiro momento, com todos os seus personagens. Zidane, mesmo com toda a sua confiança, a Garnet, mesmo com toda a sua ousadia.
Apesar de se apresentar como uma aventura mais leve que os jogos anteriores, que eram mais densos e olhando de fora pareciam jogos voltados mais para um público adulto, e esse aqui não, por causa do estilo visual que eles adotaram, o estilo visual engana. Final Fantasy IX é um jogo com uma complexidade de temas tão grande ou maior quanto o Final Fantasy VI, VII ou VIII. Todos os personagens da party fazem parte daquela narrativa de forma integral, sem estarem deslocados pela trama, cada qual representando um sentimento ou virtudes bem definidos Steiner era o melhor personagem do 9. Eu amo o Steiner suas também, temáticas durante a narrativa. Isso é Steiner. feito de uma maneira, claro, muito sutil, mas bem inteligente, fazendo com que o conflito entre esse grupo de personagens e o vilão principal do jogo, Kuja, seja um dos mais bem construídos de toda a série, que é um vilão do qual é um avatar de tudo isso. Kuja, inclusive pra mim, é um vilão tão bom quanto Kefka e Sephiroth, sem sombra de dúvidas. Um personagem Tão bom quanto Kefka e Sephiroth. Pesado o argumento aqui do Gusta. A música dele eu concordo. A música do Kuja é maneiraça. A música de batalha dele é muito boa. Mas eu não sei se ele traz a imponência que o Sephiroth traz durante o jogo todo. Ou o Kefka dá depois do World of Ruin. Eu não diria que ele é um vilão ruim. Mas eu acho que não tá no mesmo nível. Trágico, inteligente e muito mais complexo do que você imagina Ele é perante complexo. seus objetivos durante a narrativa. Isso é verdade. Mas o destaque, certamente, pra mim, é o Vivi. Ele é Eu como acho a uma Ultimesse legal. engrenagem Pô, a que Ultimesse é foda, cara, porque ela é muito mal aproveitada, né? Ela é uma personagem que falta explorar a personagem, né? E uma das coisas que mais dá um tchan na personagem é uma fucking teoria que até hoje, né, o Kitase fala que por ele não é verdade e que ele nem não gosta dessa teoria. Mas é uma teoria que pra mim é muito legal. faz a narrativa funcionar em alguns momentos, mesmo que o personagem não seja o foco principal da história ou o protagonista dela. Vivi absorve tudo aquilo quase como um espectador em alguns momentos, tentando achar um sentido para aquilo tudo e para si próprio. E a construção disso é feita de forma minuciosa durante todo o jogo. O resultado é um dos personagens mais cativantes e bem desenvolvidos de toda a série. Sua o transformação Vivi aqui, durante a trama, pra mim, é algo que nenhum outro jogo da série fez com um coadjuvante, e poucos RPGs trabalharam tão bem com um personagem secundário assim. A ponto dele... Ele tem um ponto muito forte, que eu acho que existe um protagonista, não é à toa, né? É onde a parte principal ela vai focar mais nele, né? E normalmente é um casal, né? Normalmente é um casal que empurra um pouquinho a lore. E por mais que os personagens, geralmente em RPG japonês, todos os personagens secundários, eles são trabalhados assim, o Vivir tem uma atenção muito legal na lore, realmente. Construir sua própria história paralelo à narrativa. Isso é um fator de genialidade pra mim. A franquia teve outros jogos com narrativas muito boas e personagens secundários fantásticos. Já falei muitas vezes aqui no canal começa quanto com ele. eu amo Final Fantasy XII mesmo. e como ele desenvolve muito bem alguns desses personagens nesse quesito. Mas o Vivi ainda é um personagem que se destaca no meio de todos esses 16 jogos, seus spin-offs e continuações. É um personagem que eu nunca vi ninguém falar mal dele. E é um personagem que pra mim também... Quem não gosta do Vivi não tem alma, não tem coração. Sem questionamentos. Significa o que Se você fala assim, não gosto do Vivi, sai da minha casa. Sai. Final Fantasy é. Isso mostra também como o 9 é um jogo que consegue, como nenhum outro da série, unir o melhor de todos os mundos que a franquia já apresentou pra você, seja em proposta de narrativa, seja em proposta de combate, seja em tudo. Uma fantasia clássica, como no passado, uma aventura com todas as características que compõem essa palavra, com uma escrita humanizada, mais próximo do que é visto a partir do 6. Tem gente que não gosta de Final Fantasy depois dos jogos do Super Nintendo. Tem gente que simplesmente se tornou fã por causa desses jogos, porque são jogos bem diferentes em alguns aspectos e Final Fantasies com objetivos diferentes dentro do gênero. Mas Final Fantasy IX é um jogo que consegue perfeitamente condensar tudo que Final Fantasy foi e tudo que ele era até aquele momento. Algo que até hoje eu não vi nenhum outro jogo da série fazer, como Final Fantasy IX fez.
Claro que o 10 é um excelente jogo, ele é maravilhoso. O 11 foi o primeiro Final Fantasy Online, foi uma revolução dentro da franquia. Assim como o 12, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos também. Uma obra de arte completa. E nós tivemos outros Final Fantasies após o 12 que são muito bons. Eu costumo dizer aqui também, o Final Fantasy XIV mesmo é o preferido de muitas pessoas. Eu, pessoalmente falando, amo o Final Fantasy XVI, diferente de algumas outras pessoas. Claro, isso é gosto e vai de cada um. Mas Eu, por exemplo, gosto bastante do 13. Caraca, maldito mesmo duplo que clique. tudo isso... Gosto, inclusive, mais do que o 12. Sei que é um take impopular para um senhor caralho. Mas eu prefiro o 13 ao 12. Sejam excelentes jogos, nenhum parece ter a unanimidade do Mystic, Final Fantasy IX. o Andrew ele tem que estar aqui, cara. Toda vez que a gente tá falando de Final Fantasy, o Andrew ele tem que aparecer pra poder falar dele, do Mystic Quest. Pode crer, tá vendo? Tem que rolar. Eu realmente não conheço um fã da série que jogou ele e não goste desse jogo. Ou pessoas que simplesmente só zeraram Final Fantasy IX uma única vez. É o tipo de jogo que, assim que você vê os créditos rolarem, você não consegue acreditar em tudo que você viu e sentiu durante aquela aventura. Dá uma vontade genuína de simplesmente começar aquele jogo novamente. E um jogo de videogame fazer esse tipo de coisa é realmente notável. Às vezes a gente zera e quer passar logo pro outro, mas Final Fantasy IX é um Final Fantasy grande, longo e que dá vontade de passar por tudo aquilo logo depois. Sim. A cereja do bolo é um dos trabalhos mais sensacionais também do... É uma coisa que, por exemplo, eu tô aqui com o Claro Obscur, né? Ele já oferece um New Game Plus e eu tô me coçando pra, tipo assim, vamos começar o New Game Plus desse jogo aí? Vamos jogar de novo? Aí eu penso, pô, mas tem o Oblivion pra jogar agora, né? Mas é um efeito que, quando o jogo ele faz isso, ele é muito legal, que é tipo... Você zera o jogo e você fica refletindo aquela história ela fica com você quer falar dessa história com seus amigos, você quer falar dessa história através de vídeo, no meu caso, né, que eu sou criador de conteúdo, é aquele negócio que fica contigo, sacou? Nobuo Uematsu, com composições como Not Alone, que evoca 1 milhão de sentimentos no jogador durante a jornada. A música de Final Fantasy sempre foi um ponto importante dentro da série. Hoje em dia, claro, continua a ser, mas naquela época, a música transmitia muito da interpretação que você tinha do personagem naquele momento. E as músicas conseguiam compor muito bem o que eles passavam e queriam passar pro jogador. Seus dramas, suas alegrias, suas tristezas, suas felicidades e tudo que estava acontecendo na tela. A música... É uma coisa engraçada, né? Tipo... todo mundo pode falar, eu prefiro Final Fantasy, esse Final Fantasy eu não gosto, aquele ali eu não acho tão legal. Mas é impossível você chegar e falar assim, esse Final Fantasy tem uma trilha sonora que tá ruim, entendeu? É um caso que, tipo assim, depois que teve a Game Awards, você sempre, Final Fantasy ele sempre vai lá na Game Awards pra perder todos os prêmios, exceto de trilha sonora. E os trilha sonora ele sempre leva, mano. Te contava muita coisa. E a música te conta muita coisa como nenhum outro Final Fantasy fez. Ele é muito mais do que só um jogo bom da franquia. Ele é, literalmente, o avatar da série pra mim. Tudo que faz a série especial ao longo desses anos tá aqui, em Final Fantasy IX. E mesmo até o que veio depois, tá aqui em Final Fantasy IX. Por isso ele é um jogo muito à frente do seu tempo. Ele tem tudo de melhor que todas as eras da série tiveram a te oferecer como jogo, fazendo dele talvez o jogo perfeito da franquia no que diz respeito a representar toda a essência de Final Fantasy. Isso eu concordo. Com o eminente remake chegando por aí, e isso aí é um fato, vai acontecer, não será incomum ver pessoas descobrindo esse jogo e tendo ele como favorito da série e até do gênero do RPG. Porque Final Fantasy IX é isso, mesmo depois de 25 anos de idade. E vai continuar sendo, independente de qualquer coisa. Ele é um jogo impressionante. E vai impressionar por mais 25, mais 25, mais 25 e eternamente. Durante todos os anos que vierem acima dele. Seja original ou remake. Agora eu quero saber de você. O Gusta também, presta hoje uma palavra aí, vocês falam que eu sou maluco, tem que falar com o Gusta também. Tá aqui no time do Vem o 9 Remake. Tá chegando. O que vocês acham de Final Fantasy IX? Como vocês conheceram esse jogo? Me digam aqui nos comentários. Também peço pra vocês olharem aqui o comentário fixado. Inclusive tem uma história engraçada com Final Fantasy IX. É que... assim, você pensa, porra, logicamente se tem um 10, tem um 9, né? Mas é tipo assim,
nessa época eu era muito moleque ainda, né? Essa época que lançou foi o quê? Foi 2000, 99? Por aí, né? Então eu era muito novinho. Claro que aqui sempre demora pra chegar, nunca chega exatamente no ano, naquela época, né? Então, sei lá, vamos dizer que seja 2002 que chegou aqui, tinha 10 anos. Só que aí, tipo assim, eu lembro que eu joguei o 7, eu joguei o 8 e eu fui pro 10. Eu pulei o 9. E tipo assim, eu tinha poucos amigos que jogavam muito RPG. Eram, tipo, 2 amigos meus que jogavam RPGs e tal. E um amigo desse em particular, ele gostava muito dos Final Fantasy antigos. A gente jogava 4, o 6 e tal, a gente jogava bastante. A gente comentava muito sobre essas coisas. E aí um outro amigo meu, na verdade, ele foi pelo contrário. Ele já pegou, tipo assim, do 10 e tal. E aí depois que ele foi indo pros antigos. Então, tipo assim, o 9 ele sempre ficou pra mim naquele limbo. Que, tipo assim, eu não conversava com ninguém que tinha jogado o 9. E eu também não tinha jogado. Então, demorou um tempo. Eu não me lembro quanto que foi a última... A primeira vez que eu cheguei a jogar o 9. Não lembro exatamente qual ano que foi, com quantos anos eu tinha. Eu só sei que foi bem depois. E eu falei assim, caralho, que joguinho gostoso, né? Eu lembro, minha primeira reação depois de zerar o 9 foi tipo assim, que jogo gostosinho, cara. Ele atende as caixinhas, sabe aquele negócio que a gente falou de fazer um checkmark assim com as caixinhas? O 9 ele fez isso comigo. Eu falei assim, que legal. Porque eu também já tava mais pra frente. Eu acho que eu tinha jogado 12 depois do... Eu não lembro se eu tinha jogado... Acho que não foi antes do lançamento do 13. Mas eu já tinha jogado 12 depois de ter jogado o 9. Então, voltar pra jogar o 9 foi até legal. Tipo, você voltar pra esse estilo de jogo um pouco mais antigo, assim, né? O sistema de ATB mais clássico e tal. Foi interessante. Mas essa é a minha história com o 9. Eu demorei um pouquinho pra jogar ele. Que tem links da Amazon, clicando aqui e comprando qualquer coisa lá, você me ajuda de montão. E você também tem a Nuvem, parceiro do canal. Parceiro nosso também. Você encontra diversos jogos em mídia digital pra PC com precinho, que você sabe, né? Aquele que a Nuvem tá acostumada a oferecer pra você, camarada mesmo. Mas também tem gift card de PlayStation, Nintendo e Xbox. Eu sou muito grato a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Valeu, Gusta. Vídeo bom do Gusta aqui do Final Fantasy IX. Final Fantasy IX é um jogo muito legal, cara. Tô doido pra ver o remake. Lançar ali, a gente ficar maluco. Vai rolar, tá? Eu vou printar todo mundo que me chama de louco aqui na hora que acontecer, vocês vão ver. Vão me vingar. Estou aguardando. Em algum momento vai ter. E pelo que a gente tem ouvido falar, né? Pelo bem do Final Fantasy IX, parece que é uma parada que tá sendo muito 1 pra 1, né? Porque realmente, cara, na hora que... Tem uma coisa que a gente se pergunta, tipo, pra quê? Né? Pra que vai ter um remake? Tipo... O 9 tem pontos, porque, tipo assim, igual a gente já conversou várias vezes, o 8, eu vejo pontos que o remake pode melhorar muito no 8. O 8 é um dos Final Fantasy que eu vejo que, tipo assim, tem um potencial legal pra melhorar ainda mais o que foi criado. O 9, eu falo assim, cara, o 9 não precisa mexer em praticamente nada, cara. É um jogo redondinho. Então, se botar voz nos personagens, dar aquele tapa gráfico legal e tal, vai ser interessante. E parece que é isso que eles estão fazendo. Então... Vamos ver como é que vai ser aí, porque o 9 é um jogo, pô, redondinho, assim. É um dos Final Fantasy mais redondinhos que nós temos.